Gilberto Maringoni, ilumine nosso caminho, por favor. Bom dia. Tudo bem, Mauro? Bom dia. Se você estava esperando para iluminar, você bateu na porta errada. Eu tenho mais perguntas nessa varredura que você deu nas pesquisas, que eu achei excelente. Eu tinha preparado para falar das pesquisas, a hora que eu vi o seu painel, eu falei, não. O profissional falou, eu vou só trocar uma ideia e analisar aqui com você. Eu quero tua análise sobre essa pesquisa do Datafolha e essa sequência de pesquisas aí, qual o seu olhar para elas? Olha, Mauro, eu quero chamar a atenção para um aspecto da pesquisa que você mencionou, mas eu acho muito importante que essa é uma novidade que os atos de ontem expressam um sentido contrário, que é o seguinte: a Quest aferiu que 72% dos pesquisados estão contra o tarifaço do Trump. Não é contra a questão do Alexandre Moraes, é o tarifaço. Isso saiu no início da semana passada. E no Datafolha, essa mesma questão do tarifaço é rechaçada por 57% das pessoas. Isso é um tremendo avanço num quadro em que os Estados Unidos são sempre propagandeados como uma espécie de nação amiga, grande irmão do bem, amigo do norte, enfim, a influência, o peso político, cultural, econômico que os Estados Unidos têm no Brasil, o peso que os Estados Unidos têm nos meios universitários. Se a gente pega naquele programa da Dilma, como é que era? Aquele programa de bolsa para estudantes de graduação, como é que é? Ciências Sem Fronteiras. A maioria dos estudantes queria ir ou para a Europa Ocidental ou para os Estados Unidos. O peso das universidades americanas sempre foi muito grande, aqui entre a intelectualidade, Harvard, Yale, Stanford. Claro, o centro de pesquisa maior, o país que mais investe em pesquisa, mas não só a classe média indo fazer enxoval em Miami. Enfim, toda uma carga pesadíssima desde o final da Segunda Guerra Mundial pró-Estados Unidos no Brasil encontra um rechaço assim, capilarizado de maneira expressiva na sociedade. É uma espécie de desmascaramento da ação americana aqui no Brasil. Esse anti-imperialismo, anti-americanismo, anti-ações americanas sempre foi minoritário no Brasil e agora se torna majoritário. O que isso quer indicar? Eu não quero desprezar todo o restante da pesquisa, eu quero chamar a atenção só desse ponto, por enquanto. É que existe uma avenida aberta para o governo brasileiro fazer política em cima disso, do governo brasileiro ganhar a opinião pública, e isso foi expressivo naquele pronunciamento que o presidente Lula fez dia 17 de julho, parece que foi o ano passado, né? Ou seja, há 2 semanas, denunciando essa ofensiva norte-americana na questão das tarifas contra os produtos brasileiros, etc. E tal. Então, essa questão é um sinal para se fazer política. Ela não é uma pesquisa terminativa, quer dizer, eu olho para isso e me conformo, examino, tento tirar decorrência. Não, ela é um convite à ação. Só que essa ação não existe. Essa ação, o presidente Lula teve um ótimo comportamento até aquele pronunciamento, até 2 semanas atrás. O pronunciamento que você elogiou aqui foi muito correto, foi muito certeiro, mas agora isso parece que parou. E eu chamo a atenção disso porque eu quero fazer uma ponte com outro acontecimento que você mencionou aqui ontem, que foi o pronunciamento do presidente Lula no encerramento do Encontro Nacional do PT, que terminou com a posse do novo presidente do partido, Edinho Silva. O presidente Lula fez um pronunciamento de 53 minutos. Só 2 questões de fundo aí. Havia expectativa de que o presidente fizesse um pronunciamento em rede nacional ontem à noite, comentando a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Eu não sei por que o pronunciamento foi, não sei se adiado ou cancelado. Essa era uma questão séria. E a segunda é a promessa de divulgação de um plano do Ministério da Fazenda, que estaria pronto também há 2 semanas, de um plano de contraponto, enfim, um plano de
de comportamento da economia brasileira, um plano de organização econômica para fazer frente a essa ofensiva do Trump. Nem o plano, nem o pronunciamento existiram, mas existiu esse pronunciamento do presidente Lula no PT. Como sempre, é muito interessante ouvir o presidente. O Lula tem uma capacidade e muita graça, muita competência para falar, ele é sempre magnético, ele sabe fazer um discurso com começo, meio e fim. E o pronunciamento dele no meio dessa crise, embora seja dirigido para um público interno, seja para o público petista, muitas vezes esses pronunciamentos para públicos específicos enviam recados gerais. A gente vê, às vezes, o presidente vai a uma cidade do interior do Nordeste entregar casas populares. Ele dá recado sobre a conjuntura geral, ele faz pronunciamento em feiras, em festas, e não sei o quê, e tem sempre um recado. Esse pronunciamento de ontem, não. Ele menciona a ação dos Estados Unidos, como você falou, ele tangenciou o problema central da conjuntura. Ele começa dizendo o seguinte: eu fiquei na dúvida se falaria sobre o PT ou se falaria sobre o governo. Teve muita gente aqui que o encontro durou 3 dias. Eu vi muita gente aqui falando do PT e eu vi muita gente falando do governo. Aí eu decidi uma coisa, eu vou falar das duas questões, do governo e do PT. E ele faz um trecho pequeno em que ele diz isso que você mencionou aqui, que está nas manchetes, que ele tem um limite para briga com o governo dos Estados Unidos, que a situação exige cautela e que a diplomacia não permite que se fale tudo o que a gente acha que deve falar, mas sim o que é possível. Você matou a pau aqui, ele levantou indiretamente a correlação de forças. Claro, você tem que medir a correlação de forças, é certo. Mas ele chega e entrega que ele está paralisado. Esse discurso, de maneira, eu volto a dizer, com muita graça, com muita as ênfases, a maneira, o ritmo com que ele coloca o discurso, é um discurso muito cativante. Mas ele tratou assim, lateralmente, ele deve ter falado no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos, sobre o tema central da conjuntura. Falar do governo é falar hoje desse embate inédito no Brasil, na história brasileira, nas relações com os Estados Unidos. O que ele fala no discurso? O Lula fala do PT, da história do PT. Ele pega uma foto da fundação do PT, dos principais líderes em Brasília, fazendo o registro do partido no Tribunal Superior Eleitoral, e ele pega na foto, eu não consegui ver a foto, mas me parece que é uma foto conhecida, que está todo mundo embaixo do logotipo do TSE, que ele fala, olha, dessa foto aí, os únicos que estão vivos são o Olívio Dutra e eu. Os outros já se foram. E ele diz para as pessoas que estão lá, a gente tem que saber que quando a gente olha para o PT, quando a gente elogia o PT, quando a gente se acha o máximo, quando a gente fala mal do PT, ataca o PT, gente antes da gente já estava fazendo o PT. Se ele está dizendo que a maioria morreu, o Olívio está, me parece, fora da atividade nacional, ele continua. Mas o único ali naquele plenário que estava na fundação era ele. Então ele está falando, olha, antes de vocês eu estava na fundação. Ele, calma lá. Ele chama atenção, isso é positivo, para a presença ali do Vacari, do Delúbio e do Zé Dirceu. Isso é importante. Menciona o Genuíno. Agora, não menciona nenhum movimento social, não menciona o MST, não menciona o sindicato, não menciona os sindicalismos. Ele fica falando da organização interna do PT. Como é que o sujeito tem que fazer para ser candidato a governador, a prefeito, a senador? Não pode ser pela vontade pessoal, tem que ser pela discussão, tem que ser pelo debate, para ver se o sujeito é viável ou não. Como é que se dá a escolha dos candidatos no PT? Dizendo que o PT é muito poderoso, mas elegeu menos de 100 deputados na Câmara e dos 81 senadores só tem 9. Então eu não posso fazer o que eu quero, ou seja, novamente a correlação de forças. Fala dos méritos do partido e indiretamente ele está se elogiando, os méritos próprios. Cutuca a direita, cutuca o Bolsonaro, fica no Bolsonaro. E
é um discurso... Eu vou falar uma palavra aqui, parece forte vindo do presidente Lula, mas é o seguinte, o discurso não entra em embate político, não é um discurso politizado, não é um discurso mobilizador. Sim. Eu olho para isso, eu falo, nossa, se a pesquisa mostra que existe um espaço enorme para você fazer um contraponto ao Império, ao Trump e tal, isso não está sendo aproveitado. E isso é o gritante para mim nessa pesquisa, eu estou dizendo, esse aspecto, que todos os outros são retratos do que está, como é que vai ser 2026 e tal, mas na política, esse dado é um ganho e não está sendo aproveitado. Então eu fiquei... Essa manifestação do Lula de que, como é que ele diz? Que não vai, que ele sabe dos limites de brigar com os Estados Unidos, é uma posição muito recuada, né? Muito recuada, efetivamente, né? Ele dizer que tenho um limite de briga com o governo americano. Bom, todo mundo tem um limite de briga com todo mundo. Claro. Por óbvio. Agora, colocar isso como tema principal, e evidentemente é o que foi destacado nas manchetes, é um sinal de que aquela lógica, aquela dinâmica de, como você falou, do primeiro pronunciamento, mais altiva, mais encenando, vamos dizer assim, uma posição mais nacionalista, tende a ser arquivada aos poucos, né? E ele exibe o seguinte, não tem plano algum de enfrentamento efetivo. Eu não sei o que é o plano do Haddad, mas ele não mostra ter nenhuma carta na manga. Ele mostra ter o verbo, que é sempre muito bom. Agora, isso não basta. Quando ele fala, eu tenho limite, ele está dizendo, eu não tenho como enfrentar. É quase dizer isso no começo da briga. A gente não tem ideia, embora a gente tenha tido, semana passada, na quarta-feira, uma surpresa positiva, que é o fato de 51% dos produtos não ter sido taxada, isso foi positivo, foi exaltado pelo petismo como uma grande vitória, alguns falaram grande vitória sobre o imperialismo. O que a gente mostra não é isso. O que a gente teve de manifestação contra o Trump fora do governo? A gente teve, na sexta-feira, há 10 dias, uma manifestação que você mencionou bastante aqui, no Largo de São Francisco, que são uma manifestação fechada, no Salão Nobre, estava lotado, claro, é importante ter isso, mas manifestação de setores liberais, do Grupo Prerrogativas, estava um movimento sindical, mas quem puxou, quem liderou, foram os setores do mundo, do meio jurídico. Claro, está na Faculdade de Direito, um símbolo de São Paulo da luta contra a ditadura. Mas se você lembrar, Mauro, daquele ato que houve em 1977, acho que em abril, maio, que foi lido a Carta aos Brasileiros pelo Godofredo da Silva Telles, olha só, eu estou falando coisa de 48 anos atrás, mas... Nossa! Aquilo estávamos lá. Só que a Carta aos Brasileiros foi do lado de fora, né? Do Lago São Francisco. Não, é isso que eu estou dizendo. Ela foi na rua. Ela foi rua. Mesmo no Largo São Francisco, quando você quer fazer algo de repercussão, que foi na rua, estava lotada. Para as pessoas que não conhecem São Paulo, o largo é um largo mesmo, é um largo amplo, não sei quantas pessoas, não sei calcular quantas pessoas deviam ter ali há meio século, mas lotado. E na rua, hoje foi um ato interno. Então, há diferenças. E nessa sexta-feira, houve uma manifestação em frente ao consulado americano em São Paulo, convocado pelo movimento sindical, pela UNE, UE, movimentos sociais, MST e outros, que foi importante ter, mas era um ato, o que se chama ato de vanguarda, ato das entidades. Estava expressivo, mas não é um ato de massas. Sim. E isso, você chamou muito a atenção dos atos do Bolsonaro em Brasília e em São Paulo. Houve atos em mais de 20 capitais, mas o ato em São Paulo, por mais que se diga que o Bolsonaro já botou 250 mil pessoas, que o bolsonarismo perdeu força, vírgula, né? O ato do Bolsonaro, a gente tem que ver a progressão da participação das pessoas. Em 29 de junho, o bolsonarismo fez, agora há pouco, um ato, tinha 12 mil pessoas. Aí a ideia é que flopou. E agora tinha
segundo a mesma aferição da USP, 37.600 pessoas. O Poder Data botou 57 mil, mas parece que esse número está descartado. Mas 37 mil é muita gente. A esquerda não coloca. Aliás, essa é um diferencial importante do bolsonarismo em relação ao lulismo, que é o seguinte: o bolsonarismo, a extrema-direita, vai disputar na rua, vai disputar na mobilização social. O Lula, o governo até aqui, está fazendo uma mobilização por cima. Setores empresariais, reuniões importantes, claro, do vice-presidente Alckmin com os setores da economia que são mais afetados, articulações, tentativas de articulação com o governo dos Estados Unidos, mas tudo isso é por cima, nas chamadas elites, né, que o Lula gosta de falar. Não toca a base da sociedade, não há mobilização. Quando, repito, há na pesquisa essa novidade, que é o rechaço à ação do governo americano. Talvez seja a primeira vez que a gente tem um rechaço tão amplo a uma política do Washington. Então, é isso que eu estava querendo chamar a atenção dos atos vis-à-vis, ou dos atos em relação às pesquisas. Mas há muito mais a falar dessas duas coisas, quer dizer, as aferições, as sondagens e o que se vê pelas ruas, o que se vê de mobilização e de ação oficial contra as tarifas do Trump. É isso aí. Eu ia te perguntar, inclusive, isso, porque me chamou a atenção nesses atos, Maringoni. O que eu sei é que havia, inclusive, um temor da cúpula bolsonarista em relação à presença, porque não vai Bolsonaro, não vai Michele, não vai Tarcísio, não vai nenhum governador. Havia uma ideia de que podia ser do mesmo tamanho ou ainda menor do que o ato, que foi de fato o ato que flopou, de junho. E até eles se surpreenderam com a quantidade de gente, né? Eu achei... Agora, Mauro, eu sempre fico me perguntando o seguinte: por que essas pessoas foram? Porque não adianta você ficar, como a mídia progressista fica falando, foi o gado, foi os bolsominions, isso é do Brasil, isso é inteligência artificial que convoca, enfim. O fato é o seguinte: tinha muita gente lá. A pior coisa que você pode fazer num combate é subestimar o inimigo. Sim. Quem patrocinou? Mauro, não existe um movimento social com entidades bolsonaristas. Existe um sentimento, uma força da extrema-direita na sociedade. E, ao que parece, isso não existe pesquisa, mas, ao que parece, vai além da figura do Bolsonaro. Você chamou a atenção aqui, um pouco antes de eu entrar, que nenhuma das grandes figuras do bolsonarismo foi, à exceção do Ricardo Nunes, isso foi muito expressivo, do Nicolas Ferreira e do Malafaia. A base social do Malafaia é especialmente no Rio de Janeiro. Ele está em São Paulo. Então é difícil dizer que o Malafaia trouxe gente. Pode até ter trazido. Ele é uma figura política importante. O Nicolas Ferreira foi ovacionado. O Nicolas Ferreira, que estava em rota de colisão com o Eduardo Bananinha. Agora, hoje, o Ricardo Nunes estava lá. É bem possível que a prefeitura, de alguma maneira... Vamos ver aqui, Maringoni congelou. Enquanto o Maringoni deu uma congelada, vamos esperar ele descongelar e eu leio aqui os últimos... Tem um aqui que é especial para o Maringoni, vou esperar ele chegar. Sobre o sistema de inteligência artificial. Vamos falar desse tema essa semana. Opa! Mari, voltou? Caiu. Tinha dado uma congelada. Então, estava aproveitando o intervalo da sua congelada de segunda de manhã para ler umas mensagens. O Paulo Pinheiro diz, até 2 décadas, porque nós falamos do tema dos data center e dessa coisa. Maringoni, é muito chocante. Saiu uma reportagem no jornal Futuro, do PCBR, não sei se você viu, o governo Lula, só no ano passado, 10 bilhões em softwares e essas coisas, sendo 23 nos últimos 10 anos, 10 bilhões só no ano passado. O governo Lula é da Microsoft e ninguém toca, entendeu? E mais das Big Techs todas. O Paulo Pinheiro dizendo o seguinte, até 2 décadas, ou seja, 20 anos atrás,
eu e qualquer colega de TI era capaz de subir em poucas horas uma infraestrutura parecida com o Gmail. Agora, até tem open source para Office Online. Mas hoje está uma tristeza. A Azut, a barra AWS, eu não sei exatamente o que é isso, praticamente destruíram essa capacidade nacional. Nós vamos conversar sobre isso essa semana bastante, tá? Silvana Danlin, camarada, manda mensagem sobre a censura na Flip, de que um dos motores, ou o motor principal da censura este ano, foi por conta da presença do Alain Papé, intelectual judeu antisionista radical, que estará, não é que estaria, estará porque a Flipei foi confirmada em outros endereços. Em outros anos, a censura foi por conta do MST. Félix Luiz, camarada Maringoni, dê a ordem, é o que todos nós queremos, é a ordem de Maringoni. O Leonardo Lopes fala, Lula, rei do gogó. Isso é um palhaço, rapaz. Henrique Noronha chega como novo membro, o Alan Gomes também. Maringoni, então, você estava falando, você se lembra onde você estava quando interrompeu? Não, eu estava falando o seguinte, que possivelmente a prefeitura, possivelmente o governo do estado, não, de alguma maneira, convocou, ajudou nessa convocação, porque Sim. 40 mil pessoas não vão à toa à Paulista. Há uma intensa convocação. Não é? Agora, o importante é o seguinte, as táticas da direita, da extrema-direita, são opostas ao do governo. A extrema-direita está disputando na população, está disputando na mobilização social, algo que inexiste no horizonte governista. E isso é muito sério, porque é aí que você vai começar a formar opinião pública. Quando alguém não vai ao ato, mas vê que havia 40 mil pessoas, e isso deve ser bombado, isso deve ser espalhado, propagado pelas redes sociais bolsonaristas, as pessoas sentem o seguinte, olha, o que eu estou pensando, a minha revolta, a minha raiva do Xandão, tal, tem eco, tem consistência, tem mais gente como eu. E isso alimenta, como se fosse uma bola de neve, um crescimento por baixo da sociedade, que muitas vezes não é aferido nas pesquisas. Agora, essas pesquisas hoje, essas que você detalhou bem aqui, mais os atos, a gente conversava ontem sobre isso, mostra uma situação que eu pensei que tivesse mais favorável ao governo e está uma situação de tensão, você usou uma palavra que eu gosto em espanhol, que é incertidumbre, né? Uma incerteza geral sobre os rumos. Isso tanto pode ir para um lado quanto para o outro, dependendo de quem entrar na ação política de maneira mais efetiva. Eu volto a dizer, o governo tem ampla vantagem para fazer isso, em que pesem a dissonância nas pesquisas. Mas eu já quero falar sobre outro aspecto da pesquisa, mas não quero te atropelar aqui. Só uma questão, antes de entrar nessa dissonância, que é a dissonância entre popularidade do governo e Lula, que é uma questão que mostra que você tem conflito, você tem uma situação realmente de incertidumbre nas pesquisas, que é essa que, enquanto você constatou um sentimento anti-imperialista, por outro lado, fiz bobagem aqui, você tem um apoio grande à revogação do visto do Alexandre de Moraes. Me surpreendeu, inclusive. Deixa eu ver se é isso aqui. Olha isso aí, 47 concordam e 42 discordam da revogação do visto do Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos. E é muito interessante, é claro que o concordam totalmente, tá claro, né, Maringoni? É 33% a 35% o núcleo bolsonarista, e você vai ver que em toda a pesquisa do Datafolha, esse núcleo se mantém o tempo inteiro, né? Vai ser preso ou não vai ser preso, tornozeleira ou não tornozeleira, é sempre 35%, mas aqui amplia para esses concordam em parte, que é 14%, chegando, portanto, em 40, 33 com 14, em 47%. Tá, isso. Dos que concordam com as sanções, a lei magnística em cima do Moraes, e 42 que discordam. O que parece um negócio meio dissonante, né, com a questão do anti-imperialismo, né, latente. Total, mas ela é dissonante com outros dois pontos da pesquisa do Datafolha,
que é o seguinte, na questão da tornozeleira, se é a favor ou contra colocar a tornozeleira no Bolsonaro. 44 dos pesquisados são a favor e 32 são contra. Mas, assim, 44 a favor e 11 que concordam em parte. Eu não sei o que é concordar em parte com a tornozeleira. É colocar numa perna só, eu não sei o que é. Mas, assim, se você for ver, existe 55% das pessoas a favor da tornozeleira. E a tornozeleira, ou seja, essa questão do Alexandre de Moraes, o centro dela, do apoio da popularidade ou não, é que ele investe contra o Bolsonaro. Ele é o algoz do Bolsonaro. Ele é condenado, mas a ação dele é aprovada. Olha só outra, que 61%, que é manchete da Folha hoje, se não me engano, 61% não votam em quem prometer anistiar o Bolsonaro. Ora, anistiado o quê? Ele não está condenado, mas existe uma ação contra o Bolsonaro, cujo relator é o Alexandre de Moraes. Como é que a ação concreta do Alexandre de Moraes é aprovada amplamente e a figura pública do Alexandre de Moraes é condenada? Eu não entendo. Talvez tenha a ver com a rejeição ao Supremo, né? Porque você tem uma rejeição ao Supremo, é uma rejeição, não é nova, né? Rejeição ao Supremo, rejeição ao Congresso, rejeição às Forças Armadas, rejeição a todo mundo, né? Pode ser, né? Anos e anos de ataque ao Supremo. Você se lembra? O STF, as pessoas condenando o STF, e houve não sei quem foi fazer uma entrevista numa manifestação em Brasília, durante o governo Bolsonaro, e chega para uma pessoa e fala, escuta, eu queria saber o seguinte, o que você acha do CPF? Não do STF, do CPF. O cara fala, não, o CPF tem que acabar, o CPF é uma coisa de ladrão, não pode e tal. Ou seja, a sigla virou algo rechaçável. Pode ser que seja isso. Mas, de fato, numa hora em que o Supremo patrocina uma ação popular com ampla aderência, há essa dissonância entre a persona, Alexandre de Moraes, ou membro do STF, e a ação dele. O que isso quer dizer? É isso que eu acho que tem que ser examinado, porque os sinais são contraditórios, é uma realidade aparentemente confusa, mas ela não é confusa. O dado do rechaço à ação do Trump mostra que há uma avenida aberta. Como se diria em linguagem, na velha escola, ou seja, aí no marxismo, o que o Lenin falava é o seguinte, olha, as condições objetivas para uma campanha de massas, de rechaço aos Estados Unidos, estão abertas. 47% no Datafolha e 72% na Quest são contra o que o Trump está fazendo. Agora, ninguém está se aproveitando disso. Ninguém, eu digo o governo, porque o papel de mobilizar hoje, com as dificuldades que o movimento social tem, o papel de organizar, de convocar, é do governo. Claro. É um ministro da mobilização social, que ele não é um ministro da mobilização social, mas é um ministro-chefe da Secretaria da Presidência, que é o Márcio Macedo. É quem deveria estar cuidando disso em última instância. Não está. Por quê? Não sei. Por que o presidente não levanta isso no discurso que fez ontem no PT? Agora, tem uma versão de que ele vai sair quarta-feira, tá? Novo pronunciamento dele. Tomara. Vamos ver. Vamos ver o conteúdo também, né? Claro, não, mas vamos, porque o discurso estava planejado para ser a defesa do Alexandre de Moraes. Vamos ver se o Lula vai comprar, porque hoje fazer a defesa do Alexandre de Moraes é ir, pelo que as pesquisas mostram, contra a maioria. Então vai ter que haver uma habilidade aí para isso. Agora, o que me parece é o seguinte, a campanha do governo é muito centrada na família Bolsonaro, traidores da pátria, está muito bem isso. Agora, e o Marcelo Noronha, presidente do Bradesco? Pois é. O Lindbergh espancou ele na tribuna, ou numa declaração pública. Agora, o Lula não fala. O Bradesco é o banco... O Haddad não fala. Como exato. Você colocou como manchete hoje, né? O tema principal. Agora, o presidente do Bradesco, ele sucedeu o Trabuco, né? Eu não lembro o primeiro nome do Trabuco, que era o homem que o Lula queria como ministro da Fazenda da Dilma,
e a solução acabou sendo colocar um funcionário do Bradesco, que era o Joaquim Levy. Isso quer dizer o seguinte: as relações do PT, ou pelo menos da presidência, com o Bradesco são muito estreitas. Muito estreitas. E o presidente do Bradesco faz uma demonstração explícita, primeiro de ele está dizendo o seguinte: a lei tem que ser cumprida. Né? Não discutimos a lei, nós cumprimos a lei. Que lei, cara pálida? A lei do Império, a lei americana. Então quer dizer que se existe uma lei de pena de morte nos Estados Unidos, ela tem que ser cumprida. Se existe uma lei de uma lei agressiva qualquer, mas essa, por exemplo, da pena de morte, que não existe no Brasil, tem que ser apoiada? É isso que ele está dizendo. E é uma demonstração na alta finança, no mundo dos ultra podres de ricos, de vira-latismo. A gente sempre acha que o vira-lata está na base da sociedade, que é o povo brasileiro que não ergue a cabeça, que é o povo que não é altivo, que veja só, que rasteja. Não! Existe no interior da burguesia um viralatismo talvez mais escancarado, que é essa gente vive com a cabeça em Nova York. E essa gente, e o Bradesco, faz parte do mundo da alta finança para quem o governo fez o arcabouço. A alta finança, seja Faria Lima, mais os bancões, eles têm um canal direto no governo, que é a cúpula do Ministério da Fazenda e a diretoria do Banco Central. E eles estão batendo, eles estão dizendo o seguinte: olha, nós vamos caçar os direitos financeiros, eu sei lá o nome que dá, do Alexandre de Moraes, se a lei americana determinar. Porque o Bradesco tem filiais nos Estados Unidos e não quer correr riscos. Então, isso é um viralatismo, isso é inaceitável. Eu vi entrevista, acho que foi com o Pedro Serrano, com quem foi, que ele tem que ser, de alguma maneira, processado. Isso não pode... Tem que haver intervenção no Bradesco, em última instância. Não pode um banco brasileiro fazer algo desse tipo. Então, é uma situação bastante difícil e os inimigos, os traidores, eles estão incrustados na sociedade brasileira. Não adianta as pessoas se espantarem, porque, tinha bandeira de Israel na manifestação, tinha bandeira dos Estados Unidos, quando alguém da alta burguesia brasileira, alguém da alta burguesia financeira, está tendo o mesmo comportamento. É como se o Marcelo Noronha tivesse estendido a bandeira americana na sede do Bradesco e falado: a gente segue a lei. É isso. Então, vamos nos escandalizar também no ponto certo, com quem manda, com quem tem poder. Senhor Maringoni, um último tema que eu quero tratar contigo relativamente à pesquisa. Essa questão do Bradesco realmente é muito forte, muito forte. Apesar do tema ter saído, ele deu uma coletiva na quinta, o Marcelo Noronha, sobre esse assunto. Chamou muito a atenção o fato de que ele deu uma entrevista coletiva, mas apenas um veículo registrou de maneira com algum destaque, que foi a revista Exame. As mídias progressistas não deram nada sobre isto. A Globo News, houve algum comentário na Globo News, mas de fato, assim, meio que passou batido, entendeu? E é muito grave, concordo contigo. Acho que só a Fórum deu essa entrevista do Pedro Serrano, pedindo intervenção no Bradesco, né? Mas, assim, era para ter um escândalo, porque a questão da lei não é a questão do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes é o que menos importa nesse caso. O que importa é o presidente do maior banco no Brasil, ou junto com o Itaú, os maiores bancos do Brasil, defender a aplicação de uma lei estadunidense no Brasil acima da Constituição brasileira, né? É chocante isso, né? Chocante. É o bananinho e o bananão, né? Agora ele se tornou o bananão, porque quem está exigindo esse tipo de coisa. Agora, queria analisar contigo, queria ouvir a tua análise sobre esta questão que parece ser um paradoxo. O Lula começa a subir nas pesquisas, na pesquisa eleitoral, então ele começa a marcar uma distância maior em relação ao Bolsonaro e aos candidatos bolsonaristas e de extrema-direita de uma maneira geral,
mas as pesquisas de opinião sobre o governo dele são pesquisas que não mostram isto. Tem um alarde que foi feito esse fim de semana inteiro pela mídia progressista, dizendo que a pesquisa do Datafolha estava errada, porque a pesquisa do Datafolha não constatou o aumento da aprovação do Lula e que está bombando o governo Lula, etc. Mas aí eu resolvi fazer uma comparação das pesquisas todas desse mês e a verdade não é essa, né? E aí porque a gente olha aqui, a pesquisa Quest, de 10 a 14 de julho, mostra 10 pontos de diferença entre a desaprovação e a aprovação. A pesquisa do Poder 360, 11 pontos, eu fiz a conta errada ali, e a pesquisa Datafolha, 17. A única pesquisa que dá vantagem, de fato, para a aprovação do Lula sobre a desaprovação é a Atlas, 1,5. E é curioso, porque a Atlas tem uma outra questão na pesquisa dela esquisita, que é... Não estou falando que eles erraram, que eles estão vendidos para o governo, não, nada disso. Mas está estranho, de fato. Você pega o regular na pesquisa sobre o governo, de ótimo e bom, ruim, péssimo e irregular, está 5,1% na deles, quanto no Poder 360 está 34% e no Datafolha 29%. Me parece que a pesquisa dissonante não é o Datafolha, é a pesquisa Atlas, que é dissonante das demais, em que pese o Datafolha, de fato, ter mostrado uma aprovação menor do que as outras. Né? Então, queria que você olhasse para essas pesquisas e depois para a questão da eleição. Mauro, nessa madrugada eu fui na mesma balada que você. Eu também comecei a examinar as pesquisas e olhei essa dissonância e achei que eu estava errado. Aí você, de manhã, mostrou aqui no programa que não, que é isso mesmo. Então eu falo, bom, não sou eu só que estou achando estranha a situação. Agora, faz parte, eu acho que desse quadro o Gramsci tem uma expressão que se refere a outra situação, uma dualidade de poderes, que se chama empate catastrófico. Empate catastrófico não é isso que eu estou falando, mas eu vou pegar com licença poética licença poética é o seguinte, eu estou usando um termo que formalmente não caberia aqui, mas acho que ele mostra. Tem uma situação de empate entre um lado e outro nessa avaliação do governo. Porque mesmo a pesquisa Atlas, a diferença é muito pequena. Não quer dizer o seguinte, ela é dissonante, mas também não é uma dissonância enorme. A aprovação está 1,5 ponto maior. Não resolve, ela é diferente, ela destoa de fato. E isso em relação frente à aprovação não, à projeção eleitoral do Lula, em que ele ganha em todos os cenários, ele tem uma média de 38% a 40% no primeiro turno, se não me engano, em todas as pesquisas, em todos os cenários no Datafolha. O que isso significa? Se o Lula presidente não é aprovado, o Lula candidato dispara na frente. Esse é um nó a ser resolvido no conjunto das pesquisas. Possivelmente, existe também o fato o efeito comparação. Estou dizendo possivelmente, porque quando você faz a pesquisa de popularidade, é o governo comparado com ele mesmo, é o governo frente à minha vida pessoal. Melhorou ou não melhorou? Por mais que o governo diga, por exemplo, que nós estamos numa situação de pleno emprego, o desemprego estaria em 5,8%, a gente sabe que isso é uma ilusão estatística. Não existe, o IBGE não faz pesquisa de emprego, o IBGE faz pesquisa de ocupação. Ocupação é algo diferente. Se eu trabalhei uma semana no mês, tive uma atividade remunerada, sem vínculo, sem salário, eu sou ocupado. Não sou empregado, que implica um vínculo formal, implica um contrato de trabalho, seja por carteira de trabalho, seja um contrato estável de outro tipo, mas implica um compromisso com o meu empregador. Se eu ajudei uma obra sem vínculo, eu sou pedreiro, então eu trabalhei durante 2, 3 semanas, tem uns montes, você conhece isso no Brasil inteiro. Eu trabalhei 2 semanas, recebi lá 600, 800 mil reais por esse trabalho, eu estou ocupado, eu não estou empregado. Então, essa questão do pleno emprego é uma ilusão de ótica, uma ilusão estatística. Isso não tem correspondência na realidade, na vida das pessoas. Além do que, as remunerações são muito baixas. Então, as pessoas estão comparando o governo com a vida delas. Eu estou na estatística de emprego, só que eu estou
mal na fita, estou sem grana, então não corresponde. Então, eu estou descontente com essa situação. Quando eu coloco o Lula, eu estou comparando ele não com a minha vida, mas eu estou comparando ele com o Bolsonaro, com a Michele, com o Tarcísio, com o Zema, com outros candidatos. E aí o Lula leva vantagem. Você falou aqui antes, o Bolsonaro está fora do jogo. Todos os outros candidatos, à exceção do Tarcísio, não são nomes nacionais. O Zema é um nome regional, o Caiado, por mais que tente se colocar desde a eleição de 89 como uma figura nacional, não é uma figura nacional. O único que é uma figura de algum alcance, um pouco maior do que São Paulo, é o Tarcísio. Muito mais porque ele é o candidato da grande mídia, ele é o candidato da grande burguesia, ele é o candidato do capital financeiro, ele é o candidato, o homem que demonstrou a simpatia pelos grandes negócios ao privatizar a Sabesp. A privatização da Sabesp foi o rito de passagem do Tarcísio. A maior companhia de saneamento das Américas, da América Latina, ele vendeu. Esse foi o passaporte. O capital financeiro adorou. O André Esteves, até num encontro em que estava presente o Haddad, você se lembra, você projetou aqui, eu vi aqui, exaltou a privatização da Sabesp como um avanço na institucionalidade brasileira. Então, o Tarcísio, com isso, conseguiu a simpatia do topo da sociedade, mas ainda não é um nome nacional. Então, o Lula, em comparação pessoal com outros candidatos, leva vantagem. Possivelmente é isso. Não estou dizendo que é. Possivelmente é isso. Porque a situação do Trump colocou os candidatos da direita em má situação diante do seguinte: eu rechaço aquilo que eu falei agora. Existe um rechaço ao tarifaço do Trump na Quest, por 72% dos entrevistados, e no Datafolha por 57%. Né? 72%, desculpa. 72% na Quest e 57% no Datafolha. Possivelmente, pelo fato do Tarcísio ter se agarrado ao apoio ao tarifaço, isso tenha puxado a sua postulação, sua preferência, seus indicadores para baixo. Agora, isso tudo são conjecturas, isso aí precisa ser aferido melhor, precisa ser melhor estudado, mas me parece que há essa dissonância. O que é o Lula presidente, com a minha vida, e o que é o Lula candidato em relação aos outros. Maringoni, deixa eu te dizer uma coisa. O camarada Sérgio Chiarato Cavalcante pegou um erro lamentável, mas ótimo, mas eu acho que só agrava a situação para a avaliação da mídia progressista. Deixa eu pegar aqui, eu já corrigi, tá, Sérgio? Obrigado demais pela tua dica. A aprovação do Datafolha não é 29, mas de 50. O índice de 29 é dos que avaliam o governo como ótimo e bom. De fato, madrugada é dureza. Então, deixa eu mostrar aqui de novo, o que mostra que o cenário é ainda mais complicado para essa avaliação, né, dos progressistas, de que o Datafolha estava completamente equivocado. Olha aqui, ó. Então, a aprovação do Lula é 46 para o Datafolha. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Obrigado mesmo. Então, aprovação do Lula, 46 no Datafolha, 42 no Poder 360, 50,2 na Atlas e 43 na Quest. Na verdade, Maringoni, a pesquisa Datafolha é mais favorável para o Lula do que as pesquisas Quest e Poder 360. A diferença é menos 10 na Quest, menos 11 no Poder 360 e menos 4 no Datafolha. E aí o Atlas, como você falou, nem é tão grande a diferença assim, né? Tá dando mais 1,5. Mauro, eu acho que as pesquisas estão mais ou menos equilibradas, viu? Mesmo o Atlas. Também acho. Não tem assim, não tem uma dissonância tão grande, não. E, por outro lado, na pesquisa eleitoral, todas elas mostram uma pequena subida do Lula. O que me chama a atenção também, Maringoni, em relação à questão eleitoral, é que, em que pese a pequena subida do Lula, você vê que a variação do Bolsonaro
A do Bolsonaro é maior, porque eu acho que tem uma questão em relação ao Bolsonaro, que é ninguém vai votar num cara que todo mundo sabe que não vai ser candidato, né? Então, quanto mais o tempo passe, mais vai se consolidando e se disseminando a informação de que ele não será candidato, a tendência é ele ir reduzindo nas pesquisas, um processo que nós vimos lá atrás com o Lula na eleição de 2018. Mas você vê que a queda dos candidatos da extrema-direita, Tarcísio, Michel, até o Eduardo Bolsonaro, foi pequena, não foi grande, não foi grande. Foi uma queda de 2 pontos no máximo, e o Lula subiu 2 pontos. A oscilação não foi grande. Então, a ideia de que a extrema-direita também colheu um grande desastre nessa questão do Trump, e antes na questão lá do pobres contra ricos, contra o Congresso, também é questionável, né? O que aponta para uma eleição disputada, né, em 2026, Maricone. Sim. Agora, você quer ver, existe a margem de erro nas pesquisas, que em geral é 1,5 ponto a 2 pontos. Existe na pesquisa Datafolha, a pesquisa de aprovação do governo, se você for lá no quadro de indicação da popularidade, da aceitação do governo por renda, que é de 0 a 2 salários mínimos, de 5 a 10 salários mínimos e de mais de 10. Lá está assinalado. A margem de erro é de 8 pontos. Eu me espantei, porque isso não mereceu destaque. Como é que no interior de uma pesquisa que, no geral... Aí é preciso examinar, eu não sou um estatístico, né? Mas como é que essa variação de 8 pontos pode virar qualquer jogo? 8 pontos para menos, isso é um universo, é um oceano. Mas é nesse quesito só. Como o Datafolha ainda não soltou a pesquisa aberta, eu tentei achar a pesquisa inteira ainda. Demora. Ela não foi lançada, isso está no meio do noticiário. Eles colocaram essa ressalva. Então, a gente precisa levar em conta as pesquisas com a margem. Eu não estou duvidando da pesquisa, não. Ao contrário. Eu estou afirmando o seguinte: elas estão em linha, porque a margem de erro também a variável é grande, por mais sérias que sejam as pesquisas. Mauro, tem uma diferença, aí sim é uma coisa que eu conheço razoavelmente, das pesquisas feitas no Brasil e em outros países da América Latina. Você deve se lembrar, na eleição do Milei, há quase 2 anos, tinha 10 institutos de pesquisa na Argentina e cada um tinha uma perspectiva. Alguns davam vitória do Sérgio Massa, que era o candidato peronista, a maioria do Milei. Na Colômbia também havia muita diferença na eleição do Petro, e na Venezuela nem se fale, mas assim, díspares, totalmente díspares. E no Brasil não há essa variação. Isso tem a ver com o mercado de institutos de pesquisa. Lá, em cada país, quem contrata os institutos são as próprias campanhas, a maior parte delas. Aqui também, as campanhas contratam. Mas entre a contratação e a divulgação, você pode ter muita manipulação. Por que isso é possível em países como a Colômbia, como a Venezuela e a própria Argentina? Porque esses institutos, o mercado é muito estreito, então um instituto de pesquisa que vai fazer sondagem para o peronismo não vai fazer para o macrismo, não vai fazer para o Milei. Ele é um instituto ligado, ele é muito partidarizado. Aqui não, como o mercado é mais amplo, esses institutos de pesquisa aferem, no caso da política, aferem a questão política, mas fazem outros tipos de pesquisa de mercado também. Então, eles não podem, por conta da política, perder a credibilidade do mercado em outras sondagens, contratado por empresas, por sei lá o quê, por bancos, por seja o que for. O Datafolha faz pesquisa de todo tipo, faz pesquisa sobre tendências de preconceito na questão LGBTQIA+, a questão do machismo, da misoginia. É amplo o espectro que eles abrangem de comportamento social. Se eles fazem uma manipulação num aspecto, todo o resto se perde credibilidade. Nesses outros países, não tem isso, porque eu só sou contratado pelo Chaves, ou pelo partido Petro, pelo partido do Uribe e tal. Então, eu não tenho preocupação com essa pluralidade que existe no mercado. É um dos raros casos em que o mercado funciona para aumentar a credibilidade de um serviço. Sim, perfeito.
Não, é isso, eu tenho falado disso, que eu não entro nessa conversa de desacreditar as pesquisas no Brasil. Claro, você tem institutos desconhecidos, enfim, tem de tudo. Mas você pega esses institutos de primeira linha, nenhum deles se vende, gente. Não existe, não, porque o cara desaparece. Não, né? A credibilidade dele vai para o vinagre e acaba desaparecendo. A coisa não é assim, né? Não, você se lembra do início do Paraná Pesquisa, que eles perderam credibilidade de início, que todo mundo Sim. dizia, bom, isso é um instituto bolsonarista. E aí eles fizeram das tripas coração para tentar ganhar credibilidade. Tem uma credibilidade maior hoje, mas não se iguala a esses grandes, a Quest, o Datafolha, a Atlas, que para eles um erro gritante é fatal para a sua credibilidade e para o seu mercado. Né? É isso aí. Então tá, e a Lara Artemisia, para encerrar, faz um comentário que eu acho que tem a ver, você também já tangenciou esse assunto. Contrariamente aos problemas do Moraes com o Trump, o que a taxação das brusinhas, o preço alto dos alimentos e dos combustíveis trazem de satisfação? As pessoas estão preocupadas com a vida real, e aí acho que vai além destes temas, né? Tem a ver com o que você falou, da questão da diferença entre emprego e ocupação, tem a ver com a questão da remuneração, tem a ver com a questão da informalização cada vez maior, que está lançando as pessoas numa zona de insegurança em relação ao presente e ao futuro muito grande. Né? Acho que tem um conjunto de temas que diz respeito à vida e à qualidade de vida que é o mais relevante para pensar o governo. Né? Mauro, essa questão que você está falando tem uma série de questões da qualidade de vida. Me lembrou algo que eu tinha preparado aqui, a gente embalou nas pesquisas, eu vou falar rapidamente, que é o seguinte, nós estamos num debate sério de como é que o Brasil vai fazer, os setores atingidos pelas tarifas, não os que ficaram fora, mas o café, o pescado e outros que estão tarifados em 50%, como é que esses setores vão resolver esse problema do quase trancamento das exportações para os Estados Unidos. A China já abriu o caminho para comprar café de 138 empresas. Pode ser que se abram mercados internacionais para o pescado, para outros itens. Agora, isso não soluciona um problema anterior, que é o seguinte, nós somos o maior produtor mundial de proteína animal, nós somos o maior produtor mundial de vários tipos de alimentos. E no mercado interno, nós estamos tendo alta de preços. Esse tarifaço deveria servir para a gente abrir um grande debate nacional, o governo tem que chamar isso, para como é que a gente vai modificar o direcionamento da nossa produção para o mercado interno, barateando preços, modificando o perfil da nossa agricultura. Porque o que nós estamos tendo, que foram os governos Lula, é o que alguém falou no segundo governo. Nós temos como é que era? Um nacional desenvolvimentismo primário exportador. O nacional desenvolvimentismo foi uma característica da economia brasileira nos anos do pós-guerra, de 45 a 64, que era um modelo de substituição de importações. Então, eu tenho um desenvolvimento puxado pelo Estado, em associação com o capital estrangeiro, com o capital nacional, mas basicamente para expandir o mercado interno, voltado aqui para dentro. Hoje não. Hoje a gente tem um modelo exportador, que é um modelo que a gente seguiu na colônia, claro que com todas as diferenças, mas nós vamos produzir para fora. Hoje está aberta uma avenida para se discutir isso para dentro. O Getúlio Vargas, em 30, eu sempre repito isso, diante da crise de 29, da falência ou da baixa dos mercados, da capacidade dos mercados de exportação do café, especialmente, o governo brasileiro conseguiu, o governo Vargas, conseguiu não apenas redirecionar para o mercado interno, mas mudar o perfil da economia. Ele sustentou os cafeicultores, deu subsídio para que eles saíssem paulatinamente da economia do café e começassem a montar indústrias. A industrialização em São Paulo, a partir de 30, é feita com o excedente, ou seja, com o lucro que os cafeicultores tinham, incentivado pelo Banco do Brasil, pelo governo Vargas, para comprar máquinas e equipamentos no exterior, para investir em fábricas de tecido, de calçados, de vidro, de papelão, em olarias, enfim, numa vasta rede
de indústrias em São Paulo e aqui no interior do estado que mudaram a cara do Brasil. Pela primeira vez, o mercado interno passou a ser o motor da economia. Hoje nós temos um mercado interno importante, poderoso, mas não é possível que a maior parte da nossa produção vá para o exterior. O café que você compra aqui no Brasil, esse café, eu compro café Melita, café Três Corações, outro. Você pega aquele café, você vê palha no meio do café, você nota isso, a má qualidade. E não café de milho. Café de milho, né? É café de milho, exatamente. O café de casca de milho, exatamente. Então, é uma grande oportunidade para o governo lançar isso. Vamos mudar o modelo primário exportador. Vamos, tudo bem, vamos produzir, mas vamos produzir para dentro, vamos reativar os estoques reguladores, vamos aproveitar a dificuldade para transformá-la em, se não facilidade, mas num novo tipo de desenvolvimento brasileiro. Vamos voltar a incentivar o mercado interno, não apenas com produtos importados, mas especialmente com acesso à alimentação a preços acessíveis. Eu acho que isso seria uma grande coisa que o governo faria. Poderia fazer nesse surto nacionalista, mas me parece que o nacionalismo para nos discursos e no boné. Maringoni, tem uma questão, eu sei que você é um dos caras que mais, intelectuais brasileiros, que mais olha para essas questões estruturais da economia brasileira e ao longo da história. E com isso você vai construindo capacidade de apontar tendências e rumos. Uma questão que nós precisamos discutir é que a gente fala do PT, esquerda, o PT progressista e tal, mas quem é o grande retomador da dinâmica colonial de desenvolvimento brasileiro assentada no latifúndio e na exploração agrária modernizada, né, com o agronegócio? É o PT. Se você pega os governos FHC, o agronegócio não era nada perto do que veio a ser nos governos do PT. São os governos do PT que estabelecem... Incrível, né? Porque o agronegócio virou depois bolsonarista. Mas eles são... o agronegócio é tributário dos governos do PT, né? Quem desenvolveu, de fato, esse caminho primário exportador foram os governos petistas, né? A partir do início do século. Mauro, eu tenho visto você falar isso, eu acho que isso tem grande base na realidade, mas a gente tem que pensar na destruição da indústria que o Fernando Henrique fez. Ele aplainou esse terreno. Eu me lembro que o governo Fernando Henrique, para as condições dos anos 90, ele, na época, em 2000, foi feito um balanço, até foi um economista petista que fez, Fernando Henrique tinha destruído 9 milhões e 300 mil empregos, a maior parte industriais. Então, há uma construção, há uma continuidade administrativa nisso. Eu acho que o PT percorre um terreno aplainado, beneficiado, quer dizer, traçado pelo governo FHC. Agora, eu quero só dizer uma coisa aqui no final, para não parecer que eu tenho uma vontade com o PT. A gente deve comparar o Lula, a ação do Lula, eu critico e tal, mas, de fato, até aqui, a ação do Lula diante de outros governantes é muito superior. Você pega a Ursula von der Leyen, isso foi falado semana passada, aquela aceitação daquele acordo na União Europeia é vergonhoso. Não é à toa que o Stiglitz, o Krugman, o New York Times falam que o Lula é o único a enfrentar. Agora, é o único a enfrentar até aquele momento. Isso não está se desdobrando em ações concretas. Esse é o problema. Isso que você fala do agro é expressão disso. Embora tenha uma conduta corajosa no pronunciamento de TV e tal, não deve cair na armadilha de ir no Salão Oval, mas esse caminho parece que vai até a página 2 ou 3. Não há o plano, vamos ver se quarta-feira, nesse pronunciamento, o Lula demonstra qual é o plano de ação. Então, é positivo, mas ele para nisso que o Lula fala. A gente consegue... eu falo o que é possível, né? Eu não falo tudo que eu quero, mas eu falo que é possível. Eu tenho limite na minha briga com os Estados Unidos. E isso é que hoje está travando, porque a política é muito concreta. O pronunciamento foi há 2 semanas. Hoje, eu não sei como é que o Trump vai vir para cima. Pensando sempre,
A ação do Trump não se dá porque ele é malvado, se dá porque ele tem uma estratégia. Ele quer tirar o Brasil do BRICS. O Brasil já puxou o freio de mão no BRICS. Você tem feito entrevistas com aquele professor da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, que eu não me lembro o nome dele, eu quase falo Magnitsky, mas Magnitsky é Paulo Mizuki, eu não consigo pronunciar, e ele tem uma formulação muito boa de como, de um ano e meio para cá, o governo começou a puxar o freio de mão para o BRICS. E me parece que é em cima disso, em cima da discussão da saída da economia do dólar, que o Trump ele investe contra aquele país do BRICS que está no seu quintal, que está na América Latina. Ele não pode permitir isso aqui no seu quintal. Ele não consegue investir diretamente contra a China, mas contra um dos elos do BRICS e retirar, ou pelo menos esterilizar o Brasil no BRICS, parece ser o grande objetivo, muito mais do que a questão das big techs, que, como se repete sempre aqui, está no Ministério, na cúpula do Ministério da Fazenda, e muito mais do que na questão do Bolsonaro. É uma questão estratégica para o governo americano, que é a possível ou a crescente saída da economia do dólar, patrocinada pela economia chinesa e russa, e que o Brasil aderiu com mais timidez, mas também está aderindo. Camarada Gabi, Maringoni fixo já. Ó, camarada Gabi, gente, eu não sei se vocês repararam, mas o Maringoni é fixo aqui. Ele vem semana sim, semana não. Ele é fixo quinzenalmente. Por mim, seria semanalmente. Quem não deixa ser semanalmente, a culpa é dele. Ele é que fala, não, é demais, é demais, é demais. Uma vez a cada 15 dias já tá bom. Gente, o Jones falou, o Mauro, a cúpula do Farol Brasil, falou que não pagam o que eu peço de cachê aqui, que são milhões, né, Mauro? E aí eles não querem me pagar, então aí não dá, né? Eles agora estão dando um troquinho aqui, que é em vídeos, em recortes aqui que eles me dão e me alegram muito. Mauro, o programa está excelente. Sério, hein? Maringoni nem pode, porque o Maringoni tem dedicação integral lá na UFABC. Claro, então, estou brincando, isso aí é brincadeira. Ele não pode dar uma participação fixa aqui, e menos ainda ser remunerado, porque aí o bicho pega lá na Federal. Já foi feita... Quando o canal Jones Manuel lançar ações na Bolsa de Nova York, eu vou comprar, porque eu estou vendo esse crescimento aí, chegando a 500 mil, a meio milhão, vou comprar ações dessa empresa, pô. E aí sim, aí eu vou me dar bem. Mas, Mauro, é o seguinte, olha, eu quero publicamente elogiar o canal, você... Eu ia fazer análise das pesquisas, repito o que eu falei no começo, depois que eu vi a sua, eu falei, bora, deixa eu desistir aqui, porque... O profissional já falou, em toda a linha você está assim. Eu quero assistir o Nicolas agora, estou muito interessado. Faz tempo que você não traz ele aqui, é uma grande figura, uma grande liderança, um grande formulador, acima de tudo. Você falou intelectual, o Nicolas é um grande intelectual dessa questão do trabalho, eu fico impressionado. Legal, obrigado, homem. Boa semana para você, boas aulas lá na Federal do ABC, boa jornada para ti. Abração. Obrigado, Mauro, um forte abraço e ótima semana para todo mundo.